amigos, companheiros de reflexões e de caminhada evolutiva. Que a paz de Jesus e de Nossa Mãe Maria Santíssima esteja presente em vossos lares. Depois de um longo e festivo carnaval, vamos retomando as nossas reflexões e esperamos que todos estejam em paz. Assim, vamos pedir nesse instante a permissão dos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda e guias protetores, a fim de que nos assistam, nos amparem nestes momentos em que vamos usar da palavra para divulgar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Paz em todos os lares aqui representados. Amigos, hoje nós vamos tratar de um assunto interessante. Não é novo, porque se trata de curas, das chamadas curas e milagres de Jesus. Mas nós vamos observar que o verdadeiro milagre é aquele que o homem, o ser que pede, realiza dentro de si mesmo, libertando-se de todas as amarras de dor e de sofrimento, em busca da luz. Assim nós vemos e observamos que o trabalho de Jesus, as curas de Jesus, é um trabalho pedagógico. Encerra todos eles um ensinamento muito profundo. Mas hoje nós vamos conversar sobre a alegria do Mestre. É interessante que em todos os fenômenos ditos de curas espirituais, de milagres, Jesus sempre tinha uma palavra: vai, a tua fé te curou. Não é isso? Vai em paz, não voltes a pecar. Só que neste trabalho de hoje, Jesus fica maravilhado com a postura deste homem, o centurião. Mas antes que a gente converse um pouco sobre esta proposta honrosa do centurião romano, nós precisamos compreender um pouco como acontecem os milagres. Olha, este Evangelho de Lucas encontra-se inserto no capítulo 8, versículo de 5 a 30. Então, neste episódio, o centurião romano intercede, observem, começa, como sempre, com uma intercessão, junto a Jesus pelo seu servo. Mas veja bem, como foi que se expressou a crença deste homem? Nós sabemos que a cura é um processo gradual. Ela não se dá de uma hora para outra. Tanto faz no caso das curas de natureza física, de natureza emocional ou espiritual, como nós já vimos aqui, muitas vezes nós já observamos aqui, não é? Então, será preciso, no entanto, ressaltar que para que a cura se efetive, exige-se por parte do interessado, observemos bem, perseverança, constância e obediência às leis divinas, bem como à palavra do Cristo e o seu direcionamento após as curas sucedidas. Então, veja bem, como se processa então as curas? Vamos ver aqui. Nós colocamos algumas etapas para que a gente possa melhor observar antes de adentrarmos ao X do problema, que foi um instante maravilhoso, magnífico, vocês vão ver. Então, primeiro acontece uma intercessão. Se não é através do doente,
da pessoa diretamente interessada é através dos mentores espirituais, dos espíritos familiares, encarnados e desencarnados, dos amigos, da comunidade de um modo geral. Então, há sempre uma intercessão que é um pedido em favor do doente, não é isso? Então, este é o primeiro momento. Vamos empurrar, vamos levar, vamos orientar, vamos até sugerir, quem sabe assim você não fica melhor, não é? Acontece muitas vezes que a gente faz disso, mas independente da nossa palavra ou não, as curas acontecem. Os milagres chamados, ditos milagres, estão acontecendo todos os dias, não é? Estão acontecendo todos os dias em nossas vidas. No segundo momento, o segundo passo da cura é o encontro com Jesus. Amigos, este é um momento especial. Este encontro com Jesus trata-se aqui não é de um encontro físico, mas de uma experiência pessoal, em que aquele espírito ou alma que está adoecida tem o seu encontro direto com Cristo. Aí é que está o melhor momento. Por quê? A minha experiência com Jesus não vai servir para você, não vai servir para outro, nem para fulano, nem beltrano. O que vale é a experiência que você tem. É a experiência que você vai passar a realizar em sua vida. Observe aí, este seu momento, a sua liberdade de ação, o seu grau de discernimento, de introspecção e avaliação de si mesmo. E, sobretudo, como é que você recebe o Cristo Jesus em seu coração. No terceiro momento, nós vamos ter o toque. Olha que o toque só acontece pelas portas abertas do nosso coração. Como todo milagre é pedagógico, o toque consiste numa metodologia de ação. Ela é vagarosa, então é como nós podemos observar. Nos primeiros passos da nossa caminhada da fé, nós somos indecisos. Nós não somos tocados. Nós não enxergamos logo na primeira vez. E veja que esse toque aconteceu com o cego de Betsaida. Não sei se vocês se lembram. Jesus tocou esse homem várias vezes. Isso é uma expressão pedagógica, não é uma dificuldade do Cristo. Há uma dificuldade do ser adoecido que precisava de mais um tempo com Jesus. Olha que linda, né? Essa leitura desse simbolizado espiritual. Alguns preferem um tempo maior. E Jesus tem a paciência de esperar, é claro. Então, o que é que esse toque? É preciso, inclusive, que se realize uma ação e doação magnética, que também, neste caso, não acontece de uma hora para outra. Num primeiro momento há uma doação energética, depois mais e mais energia, até que o doente vá se aclimatando desse seu estado melhor, que nunca deixa de ser, em primeira linha, um estado de consciência, um estado de luz. Observe que com Bartimeu não foi assim. Bartimeu tomou a iniciativa pessoal, saiu em meio à multidão, arrancou a túnica, que são as vestes, que o caracterizava como um pedite. A partir daí nós podemos ver que a sua consciência dizia, não preciso mais destas capas, daquele ser infeliz que esmola. Eu quero ver a luz. E insistiu e Jesus atendeu a Bartimeu. Veja bem que no cego de Betsaida já é outro processo diferente. No cego também, lá no tanque de Siloé, outro processo diferente.
Com Maria de Magdala, outra conversa inteligível e amorosa. Com Maria foi na base da conversa, do diálogo, e logo ela se sentiu tocada. Porque ninguém a amou como aquele Jesus o teria demonstrado. E isso é fato. Isso é fato concreto e observável até os dias atuais. A seguir, nós vamos passar para um terceiro passo da cura. Observe que nós não estamos falando aqui só de uma cura física, de um remedinho que se coloca lá na ferida e cicatriza em 1 mês, 2 meses. Estamos falando de um processo de cura moral, de um processo que vai atingir todos os níveis de consciência do ser em sua caminhada evolutiva. Assim eu me curo das minhas emoções, assim eu me curo dos meus cuidados físicos, porque o meu corpo vai expressar esse meu estado saudável. Perceberam como é diferente pensar-se como um ser integral? Um ser que vai atuar em todos os níveis da sua consciência. Isto é muito importante. Então, em seguida, vamos precisar de constância, perseverança. É preciso perseguir o foco dos nossos desejos. Como nos diz Emmanuel, insistir na vitória do bem por melhores condições de vida. Batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Pedi e recebereis. Olha que magistral insistência daquele ser que sabe o que quer. Isso é de uma importância tremenda. Num quinto passo, nós vamos obedecer a palavra do Mestre para que se efetive e alcance resultados, para que não haja recaída. Olha, gente, nós precisamos aqui citar alguns exemplos. Voltemos ao caso do cego de Betsaida. Aquele homem, ele demorou, aquele processo, Jesus teve um pouquinho de trabalho com ele, porque ali estava uma mente realmente endurecida. E Jesus, quando terminou o processo, disse para ele, olha a orientação final, olha a obediência às recomendações. Vai para a tua casa, mas não passes na aldeia, não entres na aldeia. Nós já explicamos aqui, mas é muito bom a gente revisar. Não retornes a essa aldeia mental, não retorne a esse estado antigo de vícios. Afasta-te das más companhias. Liberta-te de tudo aquilo que te fez adoecer. Perceberam, meus amigos, que não é difícil trabalhar pedagogicamente com o Mestre Jesus. Mantenha a tua casa mental limpa e protegida. E afasta-te daquelas influências que outrora te afastaram de Deus. Afastaram da lei divina. Então é que nós passamos a pensar que é preciso se deixar tocar pelo Senhor tantas vezes quantas forem necessárias. Isso não acontece de maneira rápida, no instante para o outro. Deixe-se tocar por Jesus em sua vida, nos seus relacionamentos. Abra o seu coração para que a luz do Mestre entre e, passando a iluminar esse ambiente físico, psíquico, emocional, espiritual, todos nós passamos e passemos a enxergar melhor. É assim o trabalho de cura. Não há retirada de um obstáculo, não é o afastamento de uma doença, não é afastamento das dificuldades. É colocar mais luz na nossa consciência,
para que uma vez lúcidos mentalmente, possamos dirigir a nossa vida, o nosso entendimento, a nossa caminhada na diretriz segura do bem e de tudo aquilo que nos faz feliz. Ora, meus amigos, a citação do Evangelho de hoje nós vamos ler para que a gente possa ver o comportamento diferente de Jesus, digno de elogios, da parte nossa, da parte de todos que lhe assistiram, e sobretudo porque ele se maravilhou. Nunca vi. Como ele disse, nunca vi em Israel tamanha atitude mental. Vamos lá, meus amigos. Vou ler aqui rapidinho para que a gente passe a se familiarizar com os evangelhos. Vocês vão encontrar isso no Evangelho de Mateus, Mateus se referindo a servo, em vez de filho. No Evangelho de João, João vai dizer que é o filho do centurião. No Evangelho de Lucas, Lucas volta a enfocar a palavra servo. Então, diz lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 5. Entrando em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião. O que é o centurião? Quem é o centurião? Centurião é um homem da centúria romana, vamos chamar assim. É um chefe dos soldados. É aquele que dirige uma milícia de aproximadamente 50, 70, no máximo, dizem os estudiosos aí, os comentaristas, no máximo 100 soldados. Esses soldados faziam, entre outras coisas, a cobrança dos impostos. Eram inimigos do povo. Naquela época continuou sendo até os dias atuais, né? Haja vista a carga de impostos que nós ainda pagamos ao governo. Todos os governos do mundo. Então, suplicando-lhe, dizendo: Senhor, o meu servo está deitado em casa paralítico. Olha bem como Lucas usa o termo correto. Cientificamente falando, que ele era médico. O servo estava paralítico, terrivelmente afligido por dores. Diz-lhe Jesus: eu indo o curarei. Observe, olha que disposição magnífica. Eu vou lá e vou curá-lo. Eu vou. Jesus então disse: traga o homem, traga o servo até aqui. Ele disse: eu vou. Observe que naqueles tempos, Jesus estava sendo perseguido terrivelmente. Ele estava ameaçado de prisão e de morte. Ele saía de um local para outro, fugindo de um local para outro, durante todo o seu messianato. Então, não foi fácil para o nosso Cristo. Então, o que responde o centurião? Senhor, não sou digno de que entre sobre o meu teto, mas somente te expresse por palavra, e o meu servo será curado. Agora, olhe a lógica dele. Pois também eu sou um homem sob autoridade. Tenho abaixo de mim soldados, e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, maravilhou-se Jesus. Nós colocamos aqui em negrito, porque é a primeira vez que nós estamos vendo Jesus maravilhado diante de uma postura desta. E olha que esse centurião era simpatizante, tinha construído lá templos, era alguém que admirava, mas que sobretudo conhecia o tamanho de um Cristo, deste enviado. Observe, a estatura moral de Jesus e espiritual. Tanto é que ele disse: eu não sou digno que entrei sobre o meu teto. Mas não era só porque ele se julgava um pecador. Não, meus amigos, todos nós até os dias atuais estamos assim, nessa mesma linha evolutiva. Era porque ele sabia
do tamanho da estatura moral de Jesus e do que ele podia. Então ele disse Jesus maravilhado aos que o seguiam: Amém, vos digo, com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Tamanha fé. Observe. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se reclinarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão expelidos para a treva exterior. Os filhos do reino naquela época eram os fariseus, que se diziam ser os filhos da luz. Só eles possuíam a verdade, só eles tinham direito e eram, digamos assim, dignos de conquistar o reino dos céus. Então Jesus faz essa referência. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião: vai, olha aqui a orientação, olha aqui a palavra do Cristo. Como creste, seja feito a ti. Como creste. Vamos ver como se deu esse processo? Como foi que este centurião colocou fé nesse resgate amoroso de vitória sobre a morte, sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre todas as doenças. E diz lá, Lucas, e o servo foi curado naquela mesma hora, meus amigos. Imediatamente, dizem alguns comentários ainda com relação a essa passagem, que quando ele volta para casa no caminho, viu outros servos, servidores, e disseram: olha, o servo ficou curado. E ele conferiu o horário, coincidia justamente naquela hora que Jesus autorizava. Mas, meus amigos, o que é que nós vamos identificar nessa palavra? O centurião de Cafarnaum. A importância da prática da solidariedade, da intercessão. Isso é fato, não é? Da intercessão. Embora ele não fosse do time dos cristãos, da ala daqueles que seguiam a Jesus, Jesus se tornou solidário, como a todos ele fazia, sem distinção. Mas precisamos também reconhecer, conforme evidenciado pelo Mestre, a importância e o valor da fé raciocinada. Viram vocês? Aí é que nós vamos encontrar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras sábias do professor Hippolyte Léon Denisard, vulgo Allan Kardec, codificador deste belíssimo corpo doutrinário. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ora, meus amigos, aqui nós já estamos entrando na dimensão da fé. Como é que nós podemos compreender? Uma dimensão favorável da fé é a certeza, veja bem, gerada pela confiança, esse é um dos primeiros patamares, íntima e absoluta da existência na perfeição divina, que se manifesta através das leis imutáveis que alcança a todos nós e o universo. Olha que lindo! Depois, Jesus diz para o centurião: eu irei e lhe darei saúde. Jesus não disse tragam. Então, olha a disposição exemplar do Mestre de Nazaré. Mais adiante nós vamos encontrar a dimensão importante que Jesus se maravilha aqui nessa passagem. E vocês vão ver que nós não estamos criando nada, que é a razão, que é uma dimensão fundamental na fé, sobretudo nos dias atuais. Quando ele diz: Senhor, não sou digno nem que entrei sobre minha morada, ele diz também: pois também eu sou homem. Ele diz: Senhor, eu tenho autoridade. Eu que sou um pobre pecador, eu tenho autoridade sobre os meus subordinados. E vós
que sois o grande chefe das milícias dos céus, o qual não podeis fazer? Diz só, Senhor, só uma palavra tua, e o meu servo estará curado. Gente, isso é belíssimo, é comovente. Jesus se maravilhou e não era para ser diferente, porque aquele homem reconhecia que estava ali diante do príncipe da paz, daquele que chefiava e comandava até os dias atuais os exércitos divinos, as milícias dos céus, das falanges dos espíritos luminosos e soberanos, que tudo podem, que tudo nos concedem, segundo uma confiança, olhe bem, uma certeza íntima e de forma racional. Então, vamos pedir, vamos agir com racionalidade. Então, aqui que vem. O centurião, observe, ele fez o que, meus amigos, aí? Ele fez uma analogia. Isso aqui é o estilo comparativo que Jesus usava muito. Os profetas também usavam. Então, assim como eu comando soldado, o senhor também é um comandante. E olha aqui, comandante, olha aqui no Evangelho de Lucas. Lucas usa muito essa palavra comandante para se referir a Jesus. E deve comandar forças, espíritos. O Senhor, mestre, é um ser superior. Olha que lindo. Então, observe que o centurião não só demonstrou confiança e certeza, como também mostrou humildade. Eu sou pequeno, eu não posso tanto, eu não estou à altura de vós, Senhor. Mas, sobretudo, de razão. Então, a analogia aqui é um instrumento da razão. Faz parte da lógica informal. Então, é a fé raciocinada, é a fé inabalável, segundo nos afirma Allan Kardec. Então, nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos fazer essa leiturinha final, que a fé necessita de uma base. E essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar, não basta ver, lembram-se de Tomé? É preciso, sobretudo, compreender. E segundo a linha do Evangelho Redivivo, não é preciso não só compreender, ver, saber. É preciso sentir. Sentir, veja bem. Então, fé, aí diz, inabalável, é a fé que pode encarar a razão. A razão. Então, a razoabilidade, que é uma das características da inteligência, que é o atributo do espírito. E o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo. Então, é esta razoabilidade, que é essa capacidade de compreender e agir no mundo. Vamos repetir? Capacidade de compreender e agir no mundo segundo a nossa razão, segundo a razoabilidade. O que é que nós vamos fazer? Solucionar as dificuldades e os desafios que Deus nos proporciona diretamente para incentivar a nossa própria evolução. Perceberam que a fé já vem agora no estilo dinâmico, de razão, uma fé raciocinada, mas que me dá condições de compreender para atuar no mundo. Agir no mundo, solucionando os meus próprios problemas. Senão, não desenvolvo a inteligência. Vou querer agora que veio o Espírito me fazer favores? Olha aí, não está condizente com a fé raciocinada. Fazer aquilo que eu preciso fazer?
e que eu posso fazer e que me cabe fazer e não a outra? Gente, é demais. Então, observe que o que importa aqui neste mundo é o que levamos de competência, de patrimônio espiritual e moral. Então, o centurião aqui, ele compreendia empreendia aquilo que até hoje muitos ignoram. Nós vamos citar aqui uma fala de Vinícius, Pedro de Camargo, o grande educador. Ele diz o seguinte: o centurião compreendia perfeitamente aquilo que até hoje muitos ignoram. Vamos aqui viajar nesta fala de Vinícius. Isto é, a maneira de Jesus agir através das milícias do céu. Você já tinha percebido isso? Que Jesus atuava e agia através das milícias dos céus? Lembram-se quando Jesus encontrou de frente com o endemoniado de Gerasa? Era um homem só. A virtude diante de quê? De uma legião de espíritos sofredores. E ele estava agindo sozinho? Não. Jesus libertou aquela consciência, porque já estava na hora, que inclusive estava abandonado pela própria família. Ele se encontrava lá nos sepulcros, nos cemitérios, que eram lá as tumbas, eram nos cemitérios. E o quê? E essas milícias dos céus trataram dessas falanges, trataram dessas legiões de espíritos, porque Deus conta com tudo aquilo que nós sequer percebemos diante das leis da vida, quando pedimos algo que não precisamos pedir. Então ele diz, a analogia que ele estabeleceu entre o seu comando e o comando de Jesus, dirigindo os batalhões celestes, é das felizes. Olha que lindo Vinícius se declara. É das felizes, eu diria das mais felizes, para aclarar o modo de ação empregado pelo Redentor do mundo na obra da salvação. Em torno do Mestre, as milícias do céu, pelo Espírito, pelo próprio Vinícius. É um pseudônimo que ele usa. Ele conclui ainda de forma bela. Há, portanto, exércitos divinos como há humanos. A diferença é que aqueles combatem por amor, os exércitos de Deus, e estes por egoísmo. Vejam as guerras, os exércitos dos homens, criando a morte, o ódio, o desamor, a separatividade. São os exércitos dos homens. Ele diz, o amor fecunda as almas, prodigalizando a vida e a vida em abundância. O egoísmo vai disseminando entre os homens o luto, a dor e a morte. No combate sustentado pelas milícias celestes, não há vencidos, todos são vencedores. Digo-vos que nem ainda em Israel encontrei homem de tamanha fé. Finaliza Jesus. Como crestes, recebe. É assim que nós receberemos, como cremos. Como fidelizamos este amor de Deus em nós. Como seguimos e somos fiéis à palavra e à orientação do Mestre. Porque Ele é o gestor da lei divina aqui na Terra, nos mundos em que nós habitamos. Então, é preciso que tenhamos grande conhecimento dessas leis que regem universos e dos fluidos, meus amigos. Olha a razão nos dizendo que são os elementos gerais do universo. Não é isso? Espírito, matéria e outros elementos que são transmutados dessas energias, como o fluido vital, que nos prodigaliza saúde,
que nos mantém o tempo de vida necessário aqui na Terra? Como é que nós vamos manipular e orientar essa terapia fluídica sem a permissão divina? Sem uma fé raciocinada? Sem uma confiança mínima que seja para servir como base? Então, meus amigos, esta enorme milícia celeste e a multidão dos espíritos que se achavam sob suas ordens concorria para o êxito de suas obras, para o êxito de sua palavra, onde tudo se cumpria. Meus amigos, vamos nesse instante parar um pouco, para não só confiar nas milícias celestes. Não estamos sós. Deus pode tudo. Deus é tudo. Deus está em tudo. E Jesus, o nosso mestre, só quer apenas um lugar em nosso coração. Vamos nos deixar tocar por este amor, por esta vida, por esta luz que nos guia e que afirma: estarei convosco até o fim dos séculos. Que assim seja. Paz e bem em sua vida. Vamos agora orar com a nossa grande mãe, Maria Santíssima. Senhora, Mãe de toda a humanidade,
Neste momento, Mãe querida, prostramos aos vossos pés, a vossa autoridade sublime sobre todos os sofredores da terra. E te suplicamos, Senhora, Rainha dos anjos, medianeira do amor e das curas deste momento, para todos aqueles nossos irmãos que se encontram adoecidos, distanciados do amor e da lei de Deus. Derrama, Senhora, Mãe piedosa, os vossos bálsamos celestes, as cores da alegria, os eflúvios da paz, sobre todos nós que aqui nos encontramos ainda adoecidos, moralmente, recebendo em nosso corpo físico o registro de todas as dores. Que elas passem, minha querida. Ampara os que se encontram nos leitos dos hospitais. Ampara os nossos entes queridos e familiares que se encontram doentes, acamados e inconformados diante da doença e das limitações físicas. Ampara, Senhora, junto ao teu Filho, com os exércitos celestes, as crianças famintas e abandonadas, tocando-nos o coração de todos. Ampara os velhinhos, idosos, adoecidos. Ampara a nossa pátria, o Brasil, Mãe Santíssima. E ampara todo o nosso planeta, ó Redentora divina, a quem Deus nos concedestes, através de vós, o teu Filho Jesus. Se conosco, Mãe, entra na nossa casa e cura as nossas vidas. Alivia as nossas dores, enxugando as nossas lágrimas. Ó Senhora Aparecida, Aparecida entre os pecadores e sofredores, Aparecida entre os mutilados, ignorantes e endividados no amor de Deus. Aparecida junto àqueles que acreditam, junto àqueles que pedem, junto àqueles que oram. Ó Senhora Mãe do nosso Brasil, Maria Santíssima, que assim